Na semana passada, eu finalizei a leitura do Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bersito. Este livro que eu comprei pelo título e pela capa, que eu achei, assim, ó, maravilhosos. Obviamente, eu li a sinopse também, mas o que me chamou a atenção de início foi essa capa e esse título. Ele foi resgatado pela Paty aqui no canal. E assim, primeiramente, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ela se passa na Síria. A segunda parte, ela se passa no Brasil. E a terceira parte, ela se passa em algum lugar que eu não vou dizer pra vocês, porque eu acredito que isso seja um pouco de spoiler, tá bom? Mas enfim, na primeira parte, na Síria, a gente vai acompanhar a história do Jacob, que é o protagonista do livro, tá? Ele trabalha em uma plantação junto com um amigo dele, que é o Butros. Eles têm uma amizade muito forte, eles se conhecem há bastante tempo. Todos os dias, basicamente, depois deles trabalharem, eles vão para um terreno ali um pouco mais longe da plantação, ficam fumando, ficam conversando. Vai contar um pouco deles dois juntos ali, deles tendo uma intimidade assim grande, né? Porque, como eu já disse, eles se conhecem há bastante tempo. E aí, nesse terreno onde eles ficam, tem um poço coberto. E assim, aquele poço coberto, ele é comentado sobre ele algumas vezes durante as conversas deles. Eles falam que às vezes é muito triste que aquele poço esteja coberto, que ele nunca tenha água dentro, que isso ajudaria muito o povoado, etc. E aí, um dia desses, o Jacob vai pra casa e a mãe dele fala pra eles ficarem longe desse poço. Porque dizem que dentro de um poço tem um ser místico, vamos dizer assim, que é um Djinni, que pode fazer mal às pessoas se desrespeitarem o local e etc. Então, assim, eles vivem a vida deles ali, existe uma intimidade, como eu falei, entre os dois, até que um dia essa intimidade vai um pouco além, só que é exatamente no dia em que esse poço está descoberto. Então, assim, aquela crendice de que o Djinni pode sair dali e fazer mal às pessoas é uma coisa muito forte naquele povoado, e isso fica na cabeça do Jacob. E aí na sinopse diz que após isso acontecer, acontece uma espécie de tragédia, e é a partir dessa tragédia que a gente muda de ares. Que a gente chega na segunda parte do livro. Na segunda parte do livro, nós estamos em São Paulo, na década de 1930. E é assim, ó, como eu falei pra vocês, o Jacob é o protagonista do livro. Então, quem está na segunda parte do livro é o Jacob. Agora, vocês vão me perguntar, por que o Butros não é o protagonista? Vão ter que ler o livro pra saber, porque eu não vou dizer. Será que ele tá na Síria? Será que ele foi para outro lugar? O que aconteceu com o Butros? Vão ter que ler o livro pra descobrir, porque isso é um spoiler muito grande, tá? Bom, como eu disse, nessa segunda parte que se passa em São Paulo, existe uma dificuldade um pouco grande do Jacob, porque assim, ele está em um país diferente, ouvindo uma língua que ele não conhece, né? Apesar de ter muitos árabes em São Paulo no tempo que se passa o livro, ele ouve bastante, né, a língua, mas querendo ou não, ele está em São Paulo. Então, as pessoas falam português, as pessoas têm uma cultura diferente. Então, existe essa quebra, assim, do clima que o livro estava antes. E a gente vai ver o Jacob tentando aprender as coisas nesse país novo. Só que assim, ele foi pro Brasil de uma maneira muito abrupta e ele assim vai demorar um pouco mais para se adaptar no país. Ele vai ter a ajuda de uma outra pessoa que ele conheceu no Porto, em Santos, antes de chegar em São Paulo. E essa outra pessoa vai estar ali ajudando ele. Os dois vieram da mesma região, né? Eles falam a mesma língua, mas eles são de países diferentes. Só que assim, quando ele vem para São Paulo, ele traz com ele a melancolia que já existia lá na Síria e ele vai tentar meio que viver os sonhos de outra pessoa, só que ele percebe que depois de um tempo que viver o sonho de outra pessoa não vai ser uma coisa que vai trazer paz pra ele. E é assim, o Djinni que aparece, né, na primeira parte do livro, ele aparece novamente nessa segunda parte. Só que ele aparece nessa segunda parte dentro dos sonhos do Jacob. Querendo ou não, o Jacob, ele foi pro Brasil para meio que perseguir esse Djinni para fazer perguntas a ele, porque ele quer saber de algumas coisas. E assim, essa ida para São Paulo significa um pouco perseguir esse Djinni e ele começa a perceber que esse Djinni está ficando cada vez mais longe dele. E a partir do momento que ele fica cada vez mais longe do Jacob, ele fica mais longe dessas respostas que ele tá procurando desde o início. É bem difícil falar sobre esse livro e não trazer spoilers da história. Uma coisa que eu gostei muito dele foi o fato dessa melancolia do Jacob, ela tá sempre ali e ele é um personagem que demora um pouco pra perceber como as coisas acontecem. Na verdade, ele demora um pouco
pra perceber que ele tem que não deixar o passado pra trás, mas que ele tem que entender que ele pode aprender com o que aconteceu com ele, que ele pode tentar viver uma vida, ponto. Mas ele não consegue simplesmente fazer isso. E assim, né? É uma coisa muito fácil de se falar, mas às vezes é uma coisa muito difícil de se viver, né? A gente pode falar pra outra pessoa, tipo, tentar esquecer o que aconteceu e seguir em frente, mas quando acontecem essas coisas com a gente, às vezes não é fácil, né? Simplesmente esquecer das coisas e continuar. Aqui na orelha do livro tá escrito o seguinte, ó. Em um ambiente marcado pela vontade de se estabelecer e pela infinidade de possíveis futuros, o passado cisma em se fazer presente para o imigrante que tem sonhos cada vez mais vívidos, tendo o Gene como figura persecutória. E é muito interessante esses sonhos que ele tem, e como isso afeta a vida dele, e como o Gene nesses sonhos é uma figura muito importante. Enfim, eu gostei bastante desse livro, tá? Eu gostei muito, assim. Eu comecei a ler ele uma vez, e aí eu meio que dei uma pausa na leitura dele para ler outros livros. Então, quando eu voltei para ele, eu falei, não, eu não posso continuar de onde eu parei, eu preciso recomeçar a leitura. E foi muito bom ter feito isso, porque da primeira vez algumas coisas eu deixei passar e da segunda vez eu consegui absorver um pouquinho mais. Eu gosto do jeito como a história é conduzida, o livro ele é muito bem escrito. Os diálogos que tem entre os falantes, né, de árabe, né, tem assim algumas palavras que você pode não saber, mas você consegue entender pelo contexto, principalmente, e também o autor às vezes fala as traduções logo em seguida. Eu gosto como os cenários eles são descritos, como as duas primeiras partes elas se passam em lugares muito diferentes, a descrição de cenários é completamente diferente, né? Você vai mostrar o povoado na Síria, que é um lugar um pouco mais árido, como eles veem essa terra, né? Como eles falam a questão das cores, como são mais amarelos. E aí, quando você vai pro Brasil, antes disso, lá na Síria, eles têm uma ideia de Brasil, que é uma coisa, e aí quando o Jacob vai pro Brasil, ele percebe que essa ideia que eles tinham anteriormente não é exatamente a mesma, mas também as cores mudam completamente, tem um pouco do verde, tem a questão da São Paulo que tá crescendo, né? Então tem os prédios. Assim, são lugares muito diferentes e as descrições são muito diferentes. Tem a questão do Jacob, de como a cabeça dele funciona, de como essa melancolia dele é uma coisa tão presente. E assim, ó, às vezes a gente pode falar de melancolia e trazer um sentimento de tristeza. Mas no livro, essa tristeza que existe ali, ela não é uma coisa pesada, é uma coisa, em muitos momentos, bonita. Isso é uma coisa que me pegou, porque eu gosto de livros que são um pouco mais introspectivos, né? Quando o personagem é um pouco mais introspectivo. E essa não é a minha primeira leitura do ano que acontece isso. O personagem tá aqui naquele mundinho que às vezes pode não ser uma coisa tão muito agradável, quer dizer, agradável não, pode não ser uma coisa muito feliz ou expansiva, não sei, mas você consegue perceber como as coisas funcionam ali. Existe uma confusão sobre o que tá acontecendo, mas que um caminho ele tem que ser feito para que o personagem evolua. Às vezes eu posso só estar falando, assim, várias coisas com coisas, tá? Mas eu espero que dê pra trazer um pouco dessa sensação. Ah, uma coisa. Eu gosto muito como os relacionamentos são construídos nesse livro. Tem, né, assim, a amizade do Jacob com o Boutros no início. Existe um negócio ali de não saberem exatamente os sentimentos que eles têm um pro outro, porque eles são jovens, tá? Eles estão, assim, no início da vida adulta. Eles devem ter uns seus 19 anos, porque no início fala que eles estão entrando na segunda década de vida. Tem aquele negócio de que eles gostam de estar juntos, eles percebem que eles gostam muito, mas eles não sabem exatamente o que é esse sentimento. Isso tá na orelha do livro também. Na segunda parte do livro também tem esses relacionamentos que vão sendo construídos do Jacob com as outras pessoas, né? Quem ele conhece ali em São Paulo. Os relacionamentos, não relacionamento exatamente amoroso, mas os relacionamentos interpessoais. É isso. Gente, eu gostei muito do livro. Até quando eu publiquei ele no Instagram, eu coloquei lá, né, que eu adoro quando eu compro um livro pela capa ou pelo título e eu me surpreendo positivamente com a história. E realmente foi isso. Como eu disse pra vocês, eu não vou contar quando/onde se passa a terceira parte do livro. Eu não vou contar pra vocês o final dele. Digo pra vocês que essa leitura foi muito boa. Valeu muito a pena. Eu acho que talvez tenha sido uma das minhas favoritas do ano. Aqui atrás, até, ó, nessa parte amarela tá escrito, que é um trechinho do livro. Paralisado, Jacob viu como o sonho evaporava aos poucos. O Dini desapareceu, o vapor desapareceu, o mar desapareceu. Antes de desaparecer também, Jacob disse em voz alta que não esqueceria. Eu acho que esse mais ou menos vai ser o sentimento com esse livro, assim, sabe? Vai demorar muito pra eu esquecer.
E aí, assim, ó, é aí que eu falo que às vezes tem umas histórias pequenas. Elas vão te tocar ou elas vão encontrar em você um sentimento, não sei. Às vezes essas histórias pequenas, elas te tocam muito mais do que livros enormes, calhamaços, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem algum trechinho que eu posso ler pra vocês. Tem aqui um trechinho que eu já falei até em live sobre a maneira como o Jacob ouve o árabe de outra pessoa, que eu acho bem bonito o jeito como é descrito, que ele diz assim, ó, um árabe diferente do dele. Quando ouvia a própria voz, lembrava-se da terra seca do vilarejo. Ouvir tal personagem falar, porém, era ouvir o barulho do mar batendo nas pedras da orla de Beirute, o vento deslizando pela montanha. Eu acho isso tão poético. Você pode descrever uma coisa de uma maneira bem direta, né? Mas quando você traz isso para não uma coisa filosófica, mas uma coisa de sensação, eu achei isso tão bonito. É nesses momentos que você percebe assim, óbvio, o livro é bem escrito, mas é nesses momentos que você percebe que ele é muito bem escrito. Ah, e tem uma coisa que eu leio agora, eu lembrei. Tem uma coisa que eu achei muito bonita, que é o jeito como às vezes uma intimidade ela é descrita de uma maneira muito sutil, sabe? Às vezes o autor ele coloca uma coisa assim, tipo, ele pensava em passar as mãos pelo seu cabelo. Sabe, coisas muito simples do dia a dia de um casal ou do dia a dia de uma intimidade que você tem com outra pessoa. Acho isso tão bonito porque é um jeito muito puro, sabe? Aí ele fala de passar a mão no cabelo, às vezes, né? Que às vezes para umas pessoas pode ser meio nojento, não sei, mas assim, de sentir o cheiro de seu suor, ele conseguia perceber o cheiro de seu suor do dia trabalhado, não sei o que, tipo, são coisas que o personagem ele percebe porque ele está apaixonado. Tem uma coisa que aparece aqui com frequência que eu achei muito interessante, às vezes engraçado, que é a questão de que ele percebe que a intimidade dele com outra pessoa existe quando eles estão, tipo, sentados juntos e um entrelaça a perna com o outro. Achei isso tão legal, assim, sabe? Você é próximo daquela pessoa, você tem aquela coisa de estar junto, vocês entrelaçam as pernas. Achei legal. Não vou falar o nome dos personagens, obviamente, mas o Jacob pensando, né? Tocar o cabelo dele, sentir o cheiro do suor dele, deitar no colo dele como se tivéssemos acabado de trabalhar no campo. Tem uns trechos meio tristes nesse livro, tá? Isso é bem verdade. Eu falei que tem um pouco de melancolia, e realmente tem, mas tem também um pouquinho de tristeza. Mas tá certo, porque, né, a vida tem seus altos e baixos. Ah, e tem uma outra parte aqui que ele fala a questão da comida, de como lembra um pouco da própria terra, da terra de onde ele veio. Endireitou-se no banco depois de engolir a primeira porção de mijadara. É Mjadara. Eu não sei que comida que é essa, tá? Apoiando a colher mais uma vez no balcão. Com as magras porções que tinha trazido consigo no navio, ou a comida do refeitório, ou as pequenas refeições feitas na rua, havia se esquecido do sabor da própria terra. A memória foi lançada a um ponto tão longe do passado que ele conseguiu enxergar a avó diante do fogão cantarolando. Sentiu-se acompanhado, um alento. Eu achei isso muito bonito. Porque, né, comida às vezes não é só pra você matar a fome, né? Comida às vezes é história, comida às vezes é pertencimento. E aí tem uns momentos aqui no na segunda parte do livro que o Jacob se sente sozinho, se sente solitário, mesmo estando, né, com várias pessoas em volta dele. Mas é isso, gente, eu gostei muito desse livro, eu gostei muito do personagem principal, gostei muito de tudo. Então assim, ó, eu dei nota 4,5 pra ele. Não vou dizer o motivo porque eu tirei meia estrela, mas ainda assim, né, 4,5 é uma nota muito boa. Então, assim, leiam esse livro, comprem ele se vocês puderem. Eu tenho quase certeza que na Amazon ele deve estar baratinho, porque eu comprei ele baratinho na Amazon. E eu acho que essa leitura é muito boa. É isso. Leiam.